Tudo bom, pessoal? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a página 74, então um pouco de história. Aqui nesse momento, o que é interessante a gente verificar na parte geométrica é que agora ele vai começar a verificar as suas figuras planas e as suas figuras espaciais, a associação entre as duas. Então bastante cuidado nesse momento aqui, porque aqui nós vamos ter algumas informações que a gente vai ter que tomar mais ciência de como ela funciona. Então olha lá, a primeira figura que aparece no livro de vocês aí são, pelo que parece pela imagem, são 3 egípcios, e eles tentando calcular ou verificando uma área na beirada do rio Nilo. Provavelmente vocês que já estudaram história, o professor ou a professora, em algum momento da vida de vocês, seja lá no 4º ano, 5º ano, comentou que em torno do rio Nilo os egípcios eles plantavam muitas coisas porque era uma terra muito fértil, tinha a inundação, aí a terra ficava fértil, aí eles plantavam em relação às margens aí. E nessas margens que eles plantavam, automaticamente eles tinham que dividir entre as pessoas para que cada uma ficasse com um pedaço. E eles acharam uma forma de dividir trabalhando com figuras geométricas. Essa foi uma forma de uma figura plana que eles trabalhavam para calcular essas áreas. Com o passar do tempo, com certeza vai ser comentado mais e mais vezes essas informações, até chegarem algumas informações ali no 8º ano sobre o Teorema de Pitágoras. Então, nesse momento, o que vocês têm que guardar como informação clara? Tudo que foi feito até hoje, ele passou por uma informação prévia, um conhecimento prévio, que cada um teve o seu tempo para digerir, tá? E nesse caso, aí foi no Egito. Aí teve outras informações que foram, com o passar do tempo, sendo construídas para gerar as informações que chegamos hoje. Vamos ao que importa, ou ao que interessa. As figuras planas e não planas. Quando ele fala isso, ele está falando o quê? Das figuras planas é porque nós estamos falando só de 2 dimensões. Ué, como assim? Se eu pego uma folha de sulfite e deixo-a cair no chão, ela cai sobre o plano piso da sua casa, piso do seu quarto. Quando ela cai sobre o plano piso, ela é uma figura plana, porque ela só tem, como poderia-se dizer, a gente imagina que a espessura dela é tão pequenininha que a gente despreza, ela só tem 2 dimensões, o comprimento e a largura. Então ela é uma figura plana. Mas quando eu chego numa figura como um taco de beisebol ou uma bolinha de beisebol, vocês percebem que elas são figuras tridimensionais. Mas quando você olha logo ao lado aqui, ó, nesse lado aqui você já percebe que ela parece uma figura plana, ó, como se ela está desenhada num plano. Mesmo aqui ela está desenhada num plano, mas ela tem uma certa profundidade, a gente consegue ver uma certa profundidade. Por isso que a gente fala que ela é tridimensional, 3 dimensões. Essa daqui é 2 dimensões. Então aqui é uma figura plana, foi desenhada como uma figura plana. A bola foi desenhada como uma figura plana aqui também, tá? Então essas características elas são muito similares. Agora você tem que saber se diferenciar entre figuras planas e figuras espaciais com o passar do tempo. Tá? Ou não planas, né? O livro ele está salientando essas informações como figuras planas e figuras não planas. Então vamos salientar também dessa forma em primeira instância. Bom, continuando aí. Aqui a professora dá alguns exemplos de figuras planas e não planas, tá? Ela pegou uma bola de basquete, a caneca dela, o chapéu de bruxa, algumas coisinhas aí para poder tentar associar essas informações. Então agora nós vamos falar, já comentamos mais ou menos sobre figuras planas, eu vou daqui a pouco mostrar alguns exemplos para vocês, mas vamos agora trabalhar só mais na literatura, na teoria que está no livro aí. Sólidos geométricos. Quando ele fala sólidos geométricos, nós temos alguns exemplos aqui de sólidos geométricos. Você vai perceber que eles são chamados sólidos porque a gente acredita que dentro deles tem infinitos pontos. Lembre-se, num plano tem infinitos pontos. E nesse caso também dentro dessas figuras tem infinitos pontos. Ah, professor, mas se eu pego uma bola de futebol, não tem nada dentro da bola de futebol. Não, tem sim, tem o ar. O ar está lá dentro. Então ela é sólida no aspecto da característica que a gente tem que acreditar que dentro daquela situação tem infinitas informações.
ou que no caso aí para nós é infinitos pontos, tá? Bom, continuando, um outro sólido aí, ó, uma escultura lá de Nova York, outra de Goiás. Então, essas esculturas, esses sólidos, eles são tridimensionais, por isso que eles são chamados sólidos geométricos. Agora, dos sólidos geométricos, nós temos quais características? Nós temos os sólidos de forma de corpo redondo e o poliedro. E o que diferencia um do outro? O corpo redondo, como diz logo aqui abaixo, lembre-se, nada que eu estou falando é invenção, um corpo redondo é um sólido geométrico que tem pelo menos uma parte em forma arredondada. Seria o lado, ó, lado arredondado, a bola aqui, que seria a esfera, né? Ela já é toda arredondada. E quem não tem, então é poliedro. Tá lá, ó. Então aqui são os corpos redondos, 3 corpos redondos aqui diferentes que ele montou. E poliedros significa que ele não tem formas arredondadas em relação a ele. E pode ver a similaridade, ó, essa figura cone com essa figura pirâmide. Essa figura aqui, que é um cilindro, essa figura aqui, que é uma esfera. Esse aqui vai ser um prisma, vai receber outros nomes aí com o passar do tempo, mas nesse momento é prisma ou paralelepípedo, pela própria figura que está. E esse aqui também seria um prisma, tá? A partir daqui, acredito que vai ser mais exercícios. Isso, porque daí daqui em diante a gente vai já para a próxima semana. Não vai ser nessa semana não, tá? Bom, então vamos voltar. Vamos passar para outra informação. Na outra informação, então, vamos agora desenhar um pouco dessas figuras planas, não planas, dentro dessa característica. A primeira coisa que eu tenho que ter bem claro são as nomenclaturas. A primeira nomenclatura que vai ficar muito próxima ao que a gente precisa saber ó lá, vim nessa figurinha aqui do lado, ó, o que está escrito nela aqui? Polígono. Então, essa é um polígono. Como eu vou desenhar um polígono? Vamos lá, vamos desenhar um polígono aqui, ó. Eu abri algumas informações, não sei se vocês estão percebendo aqui, ó. Aqui tem 3 dimensões. Aqui é o piso, como se fosse o piso do seu quarto, da sala. E essa daqui é a altura, ó. A altura da sua sala. Aqui já não, aqui é a figura plana. A plana mesmo. Então é como se fosse só olhemos o piso. Então eu vou colocar aqui no piso uma folha de papel. Então eu vou colocar aqui. Vou definir a folha de papel aqui no piso. Aquela folha que eu falei para vocês que caiu. Pronto, a folha caiu no piso. Tá lá a folha, ó. Vocês estão conseguindo ver aqui a folha de papel no chão? Tá aí. Essa é uma figura plana. Por quê? Primeiro, eu desenhei ela num plano e ela, sobre um plano, ela parece que está só simplesmente sobreposta, encaixada, né? Agora, essa figura plana pode ter 4 lados. Essa figura plana pode ter, se você achar por bem, 3 lados. Aí vai receber um nome lá na frente, triângulo. 4 lados, quadrilátero. Aí tem as suas especificidades. O quadrilátero pode ser chamado de quadrado, retângulo. Então, por enquanto, nós estamos só simplesmente falando da existência das figuras planas. Com o tempo a gente vai pegar os nomes, mas já vou salientando. Então eu posso ter o triângulo, posso ter um quadrilátero, posso ter um pentágono. Se é um pentágono, significa pentacampeão. Aí eu posso pensar no Brasil, ou em qualquer pessoa que é pentacampeão, significa o quê? Tem 5, então pentágono. Então 5 lados. Pode ter 6 lados, 1 lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados, 5 lados, 6 lados. Hexágono. Ou ainda, ele pode ser uma figura circular. Então vou pegar aqui, ó, círculo, centro e raio. Centro, e vou colocar o raio valendo 1. Pronto, olha lá. Pode ser um círculo, tá? Então, nesse caso aqui, esse círculo, vou levar um pouquinho mais para lá. Opa, eu estou aumentando ou diminuindo só o círculo aqui, né? Na verdade, fazendo círculos concêntricos.
Deixa eu arrastar aqui. Pronto. Vou arrastar o círculo para esse lado. Só que eu vou pegar essa figura aqui, vou arrastar um pouquinho. Opa. Ela girou aqui, né? Deixa eu pegar esse pentágono aqui. Vou colocar ele para lá, ó. Vou esticar ele todinho. Só para ele mudar de posição. Ele continua sendo um pentágono, tá, pessoal? Mesmo não parecendo, a figura modificada, se ele continua tendo 5 lados, ele continua sendo um pentágono, tá? Pronto, tá lá. Então, se eu olho essa figura plana, ela tá assim, ó. Estão todas definidas dessa forma. Pronto, tá lá. Todas definidas dessa forma. É como se elas estivessem sobre o plano. E tem vários formatos que elas podem assumir aí, tá? Até um pouco menos, um pouco mais arredondadas, que daí seriam mais elipses e cones. Olha lá, elipse. Pronto, ó. Uma figurinha um pouquinho diferente aí, uma elipse. Ela não é nem uma circunferência. Essa daí é a forma que os planetas passam em torno do Sol, né? Então ela é chamada de elipse. Então é uma outra figura que tem aí. E eu posso ter todas essas figuras planas, porque elas estão no plano. E quando você olha aqui para o lado, ó, você vai perceber que elas continuam planas. Tudo bem? Bom, essas seriam as figuras planas. Mas será que dessas figuras planas eu consigo fazer figuras não planas, que seriam figuras espaciais? Sim, consigo fazer de todas elas. Não vou fazer em cima delas, porque vai dar um pouco de confusão aqui na imagem. Não, vamos tentar fazer em cima delas. Se não der certo, a gente tenta voltar. O que é importante é a gente tentar sempre entender os detalhes dessa informação, tá? Quero que fique claro para vocês a forma que se comporta. Vamos pegar aqui desse retângulo. Eu fiz um retângulo, que seria a folha de papel, né? Vamos tentar montar uma figura espacial em cima dele. Então vem aqui, ó. Quando eu pego essa abinha, ele aparece alguns nomes. Pirâmide, prisma. Aí para vocês não está aparecendo com clareza, né? Pelo menos pelo que eu estou observando. Mas independente dele. Aparece pirâmide, prisma, eu vou pegar o prisma. Por que prisma? Porque nesse caso eu quero que a base seja essa. Então vou colocar aqui, ó. Que a base seja a letrinha A, a letrinha B, a letrinha C e a letrinha D. Pronto. Com isso, essa é a figura. E agora eu vou só simplesmente ver uma altura para ela. Pronto, está aqui a altura. Reparem, aqui a figura não mudou. Ela continuou sendo plana. Aqui a figura ficou espacial. Vou fazer uma pequena mudança aqui. No ponto B. B1, na verdade, né? Aqui, no ponto B1. Fazer uma pequena mudança. Vou colocar ponto 2, 2, 2. Não precisa saber por enquanto o que é isso, mas isso são coordenadas. Então olha aqui, ó. Eu dei a liberdade agora de trabalhar com a figura. A figura vai ficar mais solta, tá? Então vou colocar ela assim. Agora essa figura, ela tem uma projeção plana. Essa daqui é uma sombra, uma marca. Então, ó, você foi lá, pegou o seu copo de água, colocou a água e por coincidência você acabou molhando o fundo do copo. Aí você colocou em cima de um papel. O papel fica com a marquinha plana, seria como se fosse isso aqui, tá? Então vamos lá. Pegar essa figura espacial, quando eu pego essa figura espacial, eu tenho várias formas que eu posso observá-la. Então, ó, fazendo um giro aqui, ó, fazendo um giro na figura, olha como que ela tá estranha, né? Vou mudar ela um pouquinho mais aqui para ela ficar mais alinhadinha. Ó, vou deixar ela um pouquinho mais alinhada, ó lá. Tá um pouquinho mais de pé. Tá aqui, pronto. Agora eu vou girar a figura para vocês darem uma olhada, olha lá. Ah, mas ainda assim ficou estranha, né? Já vamos arrumar ela. Vamos ver as visualizações que eu posso ter dessa figura. Eu posso olhar ela de cima. Quando eu olho ela de cima, ela fica assim. Agora eu vou ajustar olhando ela de cima.
Ó, agora ela vai ficar bem menos inclinada. Tá aqui, olhei ela de cima. Agora eu vou mudar a visualização dela. Vou visualizar ela meio de lado. Vou fazer o girozinho da figura para você ver ela em todas as dimensões. Olha lá, todas as dimensões. Só que toda vez que você observa a figura assim, dependendo da pergunta do livro, ele pode falar assim: ah, qual é a visão superior dessa figura? Aí a visão superior seria o que a visão superior dessa figura? Essa visão aqui. Essa é a visão superior. Então quando você olhar para a figura, ela vai ficar assim. Vou alinhar a figura para poder colocar bem mais próximo ao que é a nossa vida real. É assim, ó. A figura ela é vista assim. Vou mudar novamente a forma de visualização. Tá aqui, ó. Opa, desculpa. Essa daqui. Pronto. Aqui, ó. Olha aqui, ó. É uma caixa de sapato. Essa caixa de sapato eu quero ter a visão superior da caixa de sapato. Eu quero olhar então de cima para baixo. Se eu quero olhar de cima para baixo, como que vai ficar essa visualização? De cima para baixo. Eu venho aqui, eu quero olhar de cima para baixo. Olhei. Volto à posição original. Agora eu quero olhar do lado da caixa aqui, ó. Essa partezinha lateral da caixa. Olhei, olha como que fica. Um retângulozinho também. Não, eu quero olhar essa caixa desse outro lado aqui, ó. Então pronto, olhei. Perceberam? Então tem várias formas que eu posso visualizar essa figura. Inclusive o giro ou o contorno de toda a figura. Isso é que tradicionalmente a gente precisa fazer, mesmo quando está no livro a informação. A gente tem que imaginar que ela é assim. Ok? Essa é a característica. Aqui inclusive tem uma ferramenta bem bacana. Eu pelo menos acho. Ó. Isso aqui é uma forma de projeção prescritiva. Mas não mudou nada. Ele dá uma leve inclinaçãozinha na figura. Essa daqui, eita, borrou, professor. Não, essa daqui é aquela forma que você vê tridimensionalmente. Então, quando você faz uma imagem tridimensional, fica essa leve sombra, porque são as colorações que se fundem, tá? Então, aqui também ele faz a tridimensional. Ou uma projeção meio que alongada. O que a gente vai trabalhar vai ser a projeção normal, que é essa daqui. Então nós falamos da caixa de sapato ou do prisma. Ela é uma figura espacial, ou seja, uma figura não plana. E a gente vai estar sempre trabalhando com ela. Vamos pegar de uma outra figura aqui agora. Eu vou fazer um prisma também, só que um prisma que seja de base triangular. Então vou pegar esse triângulo aqui e vou montar um prisma. Vamos lá. Vou pegar o ponto E, o ponto G, o ponto F e vou fechar no ponto E. Aí ele precisa de uma altura. Vou colocar a altura aqui no eixo, ponto E1. Aí eu vou lá no ponto E1, tá aqui do lado, ó, e vou mudar. Isso aqui não se preocupa muito com essas mudanças, porque essas mudanças é mais para apropriar o desenho com a minha intenção, tá? Deixa eu mudar de novo aqui, que ele acabou achando um probleminha. Olha lá. Então coloquei o prisma aqui, tá bom, bacana. Olha lá ele. Vamos dar um girozinho na figura para ver como ele ficou, né? Olha lá, ele tá tortinho, né? E como que eu faço para endireitar ele? Eu tenho que olhar de cima. Então vamos olhar de cima, olha. Olhando de cima agora, a figura. Olha lá, tá aqui. Quem é a movimentação é o ponto E. Tá lá o ponto E. Tá aqui a movimentação. Então vou movimentar ele para cá até ele alinhar. Alinhei. Agora eu vou voltar naquela projeção que ela estava. Assim. Opa. Assim. Pronto. Olha lá. Então agora eu tenho um prisma de base triangular, um prisma de base quadrangular, tá? São prismas por quê? Porque ele tem bases paralelas, mas são figuras não planas, são figuras espaciais. Além dessas figuras, quais outras figuras que eu tenho? Eu tenho também o cilindro. Vamos fazer um cilindro aqui então. Raio 1. Pronto.
Tá lá o cilindro. Se você fizer um girozinho na figura, vamos apagar essa figura aqui, né? Vamos ver se... Pronto, vamos apagar essa figura e vamos apagar essa figura aqui. Pronto. Agora vamos pegar o cilindro. E esse cilindro também vou fazer uma observação de cima, vou olhar de cima dele. Olhando de cima. Olha lá o cilindro, ó. Tá aí. Professor, mas essa base do cilindro não está aparecendo nesse plano aqui, ó. Por isso que eu vou alinhar agora, ó. Vou alinhar. Peguei, é o G1, né? O G1 eu vou soltar ele primeiro. Para soltar eu tenho que mudar a coordenada, mudei a coordenada. E agora eu vou alinhar ele, pronto. Alinhei. Ah, mas não está aparecendo ainda, então vou fazer aparecer, vou forçar, ó. Aqui tem umas coordenadinhas aqui do lado, não precisa entender exatamente como elas funcionam, mas vou fazer as coordenadas ficarem idênticas. Então aqui menos 1, aqui menos 1 e aqui 0. Pronto. Agora para esse outro ponto aqui, menos 1, menos 1 e 2. Agora eu alinhei os dois, aplicar, ok. Olha lá a projeçãozinha do cilindro, ó. Tá aí, tá? Agora eu consegui a projeção. Vou deletar isso aqui também, essa figura, esse polígono, para ele não atrapalhar nosso cilindro aqui. Pronto, tá aqui nosso cilindro visto de cima. Estamos vendo ele de cima. Agora eu vou ver ele de lado. Olha ele de lado ali, ó. Ah, ainda assim parece um retângulozinho. É verdade, parece um retângulozinho, mas não é. Tá? Eu quero vê-lo de cima. Agora eu vou girar para ver como ele vai ficar em toda a sua extensão. Olha lá. Esse é um cilindrozinho. Ou um copo, ou uma caneca. Tudo bem? Perceba, todas essas figuras planas, elas podem gerar uma figura espacial que vai receber um nome específico. Nesse momento, nós estamos definindo figuras planas e figuras não planas, figuras de corpos redondos e figuras poliedros. Isso que nós estamos definindo. Então, dentro dessa situação, quando são figuras redondas, quando elas têm não tem cantinho, né? Como se elas fossem arredondadas. Quando elas têm as quininhas, aí elas já vão ser poliedros. Com essa figura, por exemplo, ó, eu posso criar uma pirâmide. Vamos criar uma pirâmide aqui. Pirâmide. Clico no G, no E, no F e no G. A pirâmide vai ter uma altura, tá lá. Altura A. Então, vou pegar o ponto A agora e vou liberar ele. 2, 2, 2. Pronto. Liberei o ponto A. Tem um errinho na minha digitação, já sei qual é. 2, 2, 2. Pronto. Tá lá. Então, minha pirâmide está aqui, ó. Deixa eu fazer direito aqui que ela se confundiu. 2, 2, 2. Pronto, tá lá. Essa é a minha pirâmide, ó. Vou olhar minha pirâmide de cima. Então, vamos olhar a pirâmide de cima aqui, como que vai ficar. Ficou meio torta, né? Vou fazer essa pontinha da pirâmide e mais pro centro ali ela fica mais bonitinha. Pronto, aqui, eu vou colocar ela aqui assim, ó. Agora eu vou girar só para vocês terem uma ideia o que significa. Isso aqui não é uma figura plana, tá? Isso aqui é uma figura tridimensional. É um poliedro. Então vamos pegar esse poliedro e colocar numa... Pronto. Agora eu vou girar o poliedro pra gente ver como que tá. Olha como que tá essa pirâmide tortinha, ó. Viu? Agora eu vou tentar endireitar ela. Ou melhor, colocar ela como ela mais aparece. Aí tradicionalmente ela aparece, né? Não é certo ou errado. Só vou tentar posicionar ela de uma forma mais adequada. Ou mais comum, que é mais comum de ser visto. Vou colocar ela na posição e agora eu vou fazer o giro.
Olha lá, tudo bem? Olha lá a pirâmide, bonitinha, aí. Então, o grande momento que nós estamos passando agora é diferenciar corpos redondos de poliedros. Corpos redondos, eles têm uma leve figura, a figura não tem quininhas. Poliedros, tudo tem quininha, tá? Essa é uma definição inicial aí desse processo todo. E de qualquer uma dessas figuras planas, eu consigo fazer uma figura tridimensional. Só que é claro que isso aqui podem ser chamados de projeções. Então, qual que é a sombra que esse copo ou esse cilindro gera no plano? Tá aqui, ó, o círculozinho. Qual é a sombra que essa pirâmide gera? Então, se tiver um sol de cima para baixo, qual que vai ser a sombrinha? A sombra vai ser esse triângulo aqui. Ok? Beleza, então, pessoal. Sentindo dúvida, vendo alguma dificuldade, me procurem e a gente vai discutindo e vai tentando aperfeiçoar o detalhe. Com o passar do tempo, vou tentar aperfeiçoar ainda mais essas informações. Vou trazer novamente figuras planas, figuras espaciais, para a gente estar discutindo e tentando melhorar essa linguagem aí. Bons estudos para vocês e boa semana. Até mais.